Olá, tudo bom? Mais um pré-digital Golden, porque nossos estudantes valem ouro. Vem comigo, Claudete Jaldi, nas vanguardas europeias. Gente, pensa o seguinte, vem cá, pensa o seguinte. Imagina você vivendo um ano conturbado. Pensa, não é difícil não. Pensa, você já imaginou vivendo tudo de uma vez só? É isso que nós vamos ver nas vanguardas, nesse contexto histórico. Como é que estava o mundo? Como é que estava a Europa? Né? Tá aqui, ó. Então foi marcado pela Primeira Guerra Mundial. Então veja bem, é a Primeira Guerra Mundial, é o fascismo, é o nazismo pipocando no mundo todo. E aí, ó, foi marcado por essas inovações industriais, as tecnologias científicas. Olha só como que tá esse mundo, né? Então, os movimentos autoritários, fascista, nazista, né? Na Alemanha e na Itália, então começam a crescer. Então estoura a Primeira Guerra Mundial. Pum! E aí, como que nós vamos ficar? Como que está a cabeça desses artistas, não é? Desses escritores, dessas pessoas que movimentam a cultura? Então, tá aqui, nós vamos para vanguardas europeias. Como é vanguardas? Então, ó, eles tiram lá que é vanguarda? Aquele que vai avante, vanguarde, né? Que vai na frente, aqueles que estão na frente abrindo o caminho. Então, é o estopim da arte moderna. Os artistas criam esse ambiente, né? Quebra, porque qual que é a ideia deles, né? Porque aquele que está diante, então eles pensam, ó, vamos fazer o seguinte, nós não imitamos ninguém, nós não vamos imitar arte nenhuma. Então eles pegam o quê? Quebra essa tradição. Então eles vieram para quebrar o quê? Os padrões clássicos. Quem que eram os padrões clássicos da época, lembra? O realismo, o parnasianismo, o simbolismo. Então ele falou, não, vamos quebrar isso, gente, chega de ficar na regrinha, nós estamos aí, ó, na frente, adiante, vamos embora, né? Então, com isso, eles quebram esse padrão clássico. A tendência deles é ir para um outro caminho, a tendência deles é tirar essas regras, esse equilíbrio, essa proporção. Então, as vanguardas europeias chegam para disseminar. Então, ela vem, né? Olha aqui com os manifestos, né? Então ela, olha só, vou ler esse manifesto para vocês entenderem. Preste atenção. Nós afirmamos que a magnificência do mundo enriqueceu-se de uma beleza nova, a beleza de velocidade, um automóvel de corrida com o seu cofre enfeitado com tubos grossos semelhantes a uma serpente de hálito explosivo. Um automóvel rugidor que correr sobre a metralha é mais bonito que a vitória de Samotrácia. Manifesto. Eles começam assim a vanguarda. O que é Vitória de Samotrácia? É essa escultura da Grécia Antiga. Então, a velocidade desse automóvel é muito mais bonita que essa estátua, porque é a clássica, é a quebra. Eu não quero saber do passado, agora nós temos coisa nova. E o que é essa coisa nova, né? É essa velocidade. Então, a vanguarda europeia, nós está no tempo da tecnologia, é o trem a vapor, é a luz elétrica, movimento dos carros. Oh, cadê o carro, né? Então veja bem, como que é, olha esse quadro que está aqui, né? O que você vê nele? Né? Então ele é o carro em andamento. Mas cadê o carro? Não tem, é a ideia da velocidade, é o movimento que ele proporciona. Então, eles começam a pintar diferente, essa quebra desse padrão. Então, tá aqui, vamos ver a característica do futurismo. O futurismo, ele foi bem arrebatador, né? Valorização da tecnologia e das máquinas.
É isso, a máquina, a velocidade, o que ela proporciona de movimento. Então, isso daí, eles valorizavam e jogavam isso na pintura, na literatura, a valorização dessa velocidade, o dinamismo que ela provoca, né? A representação da vida urbana, né, e contemporânea, é esse movimento que está tendo. Então eles querem, quebrando essa proporção, eles querem mostrar esse movimento, essa velocidade, essa energia toda. A ruptura, né, com as tradições e os modelos clássicos. Nós não vamos mais copiar ninguém, nós não vamos mais seguir regras. O artista, ele tem que ser livre para criar. Então, essa ruptura com o passado, a rejeição desse passado, esse conservadorismo chega, não queremos. Agora, nós não queremos o passado, nem o presente, nós queremos o futuro, nós queremos ver como é a proporção que nós vai ligar a nossa no futuro. Então, essas temáticas como a violência, a guerra, a militarização, tá tudo dentro desse manifesto futurista, né? É um posicionamento, depois foi para a ideologia fascista, né? Cada um tem o seu papel. Então, o quadro em 1912, né, que foi criado por Luigi Russolo, retratado o automóvel em andamento nas ruas da cidade, ele vem com essa proposta. Não é mais o carro, não é o real, não é esse real objeto que eu pego, não é esse carro que está aqui, mas é a velocidade que ele propõe. Então, nesse momento, nós estamos falando do futurismo. Olha como que o manifesto culturista acontece. Presta atenção. Nós destruiremos os museus, bibliotecas, academia de todo tipo. Lutaremos contra o moralismo, feminismo, toda cobardice oportunista ou utilitária. É para destruição mesmo. Nós cantaremos as grandes multidões excitadas pelo trabalho, pelo prazer e pelo tumulto. Nós cantaremos a canção das marés, da revolução multicoloridas e arsenais estaleiros em chamas com violentas luas elétricas, estações de trem cobiçosas que devoram serpentes emplumadas de fumaça, fábricas pendem em nuvens por linhas tortas de suas fumaças, pontes que transpõem rios como ginastas gigantes lampejando no sol, como um brilho de facas, navios a vapor, aventureiros que fungam o horizonte, locomotivas de peito largo, cujas rodas atravessam os trilhos com o casco de enormes cavalos de aço freados por uma turbulações, e o voo macio de aviões cujos propulsores tagarelam no vento como faixa e parece aplaudir como um público entusiasmado. E aí? Você vê? Então, com esse manifesto, lógico, ele é violento. Então, esses artistas, eles procuram retratar essa rapidez do mundo, né? Apoiando nas ideias fascistas. Né? Foi no momento, foi deles, né? Então, cultuando essa violência, essa problemática toda, né? Então, veja vocês, o manifesto futurista, logo, ele é também, ele é inserido, né, nesse movimento fascista, nazista que tem na Itália, movimento na Itália e na Alemanha. Então, olha só, essa destruição. Então, preste atenção. Então, quando falar de futurismo, lembra dessa questão de movimento, né? Dessa questão de tumultuada. E temos o... O que é isso? É o grito. Mas por que é o grito? Tá aqui, ó. Retratado na tela de mancha. É o expressionismo. Chega o expressionismo, que é outro movimento, né, dessa época das vanguardas. Ele fala assim, ei, vamos interpretar a realidade a partir, não do real, mas a partir do que está dentro, da angústia,
do medo, né? Desse desamparo, né, que nós temos, dessas crises interiores. Veja bem o mundo que ele está vivendo. Então vamos colocar para fora esse sentimento. Então eu não vou pintar o homem na ponte, o homem bonitinho, o real, mas o que ele representa. Essa tela de mancha, o grito, é que ele estava andando numa rua de Noruega e ele pensou nesses detalhes, né? Então ele joga isso num quadro. Você vê que tudo é o céu, né? A rua, tudo é disforme, né? Ele coloca aqui a vila, parece que ele entende isso como andando e o medo que sente as pessoas dentro dessa cidade. Então ele foi o quê? É a distorção da realidade, né? Da forma intensa e exagerada. Então isso ele está soltando esse interior dele. Então olha a característica do expressionismo nas artes visuais: uso de cores fortes, deformação da figura, né? Da figura, uso de pinceladas marcantes, né, grossas da imagem, grossas camadas de tinta e os temas sombrios, né, com a clara relação entre imagem e percepção objetiva. Isso também vai entrar, né, na literatura com sonho, com desfigurações. Então tá aqui, né, essa distorção. Você lembra daquele filme, né, que tem mais ou menos essa cara? É inspirado aqui. Aquela máscara, né? É inspirado nessa tela de mancha, né? Que é o grito, né? Então não tá, viu como que as coisas vão se repetindo e com um olhar de uma nova maneira? Então essa distorção da realidade, o expressionismo traz, ó, tá aqui. Eu não quero saber do real, mas esse real que eu vou mostrar é o que vem de dentro, né? Então eu vou mostrar a angústia. Eu vou mostrar o medo. Então, essas pinceladas distorcidas é o que está dentro do expressionismo. A literatura expressionista aqui, ó, linguagem fragmentada, que é substantivo, adjetivo, despreocupação com a organização de texto, combate à fome, à inércia. O tema é esse, né? Eu vou falar sobre a fome, não mostrar quem está sentindo fome, mas falar da fome. Então, os valores desse mundo burguês, né? Essa inércia, né? Assim, o universo total do artista expressionista, vai ouvindo, torna-se a visão. Ele não vê, mas percebe. Ele não descreve, acumula vivências. Ele não reproduz a estrutura. Ele não colhe, ele não procura. Agora, não existe mais cadeia de fatos, fábricas, casas, doenças, prostitutas, gritaria e fome. Agora existe a visão disso tudo. Como é que você vê tudo isso? Os fatos têm significado somente até o ponto em que a mão do artista atravessa para agarrar e se encontra além deles. Olha só a visão dos expressionistas. Esse tipo de expressão não é alemão nem francês. Ele é supranacional. Ele não é somente assunto de arte. É exigência do espírito. Não é um programa de estilo. É uma exigência da alma. Uma coisa da humanidade. Gente, olha aqui, manifesto. A vanguarda, ela é centrada em cima de manifestos, tá? Então vamos lá. E o cubismo? Cubo. Quadro, né? Aí o cubismo chega e fala, ó, realidade fragmentada como forma de questionar a limitação do campo da visão. Como que é isso? Aqui, ó, você olha para ele, ó, é uma realidade fragmentada. Você vê várias mocinhas, né? Mas você não vê completamente. Então ele rompe os modos estéticos de pintura. Então você vai, ele elimina
né, a realidade, mas coloca a realidade fragmentada, né? Por que fragmentada? Né? Ele quebra os objetos e você vê o objeto no mesmo plano. Né? Então aqui, ó, os objetos em cubos, pedaços, para mostrar todos os seus lados. Então você vai vendo todos os lados simultaneamente. Então ele quebra a perspectiva tradicional, né? Que é que tem a perspectiva. Ele dá uma quebrada e coloca tudo no mesmo plano para você ter a visão dessa totalidade. Ao mesmo tempo, você sabe o que está ali, mas está distorcido também. E esse quadro, Les Demoiselles d'Avignon, As Damas de Avion, do pintor espanhol Pablo Picasso, de 1907. Ele começa com o mesmo aí. Então, vamos fragmentar todo esse lado, né? Então tá aí, gente, maravilhoso, né? A arte é tudo, a cultura, gente. Um país sem cultura não é nada. Tá aqui e nós temos um monte de coisas lindas. Aqui, ó, vê aí, ó, fragmentado, né? A ideia de Braque, né? Não se imita aquilo que se quer criar. Olha que lindo, olha, não se imita aquilo que quer criar. Então ele olha aquilo que já tem, distorce e cria outra coisa, não imita. Então o tratamento geométrico das formas da natureza, figura em 3 dimensões, né? Então esse exercício mental é a expressão da ideia, a maneira de ver diferente. Se eles querem eliminar o passado, não tem que fazer igual ao passado, não. Eles estão buscando novas maneiras das pessoas apreciarem a arte, novas maneiras de ver essa arte, né? Então tá aí, gente. Então o cubismo, ele tem 3 fases, tá? A fase cesariana, ou, né, de Cézanne, que é as simplificações da forma. Ele vai simplificando as formas, né? Representa figuras dispostas no mesmo plano, mas de uma maneira diferente. A forma hermética, que ele já vai, a forma analítica ou hermética caracteriza pela moderada acentuação de tons, né, marrom, ele fica naquele tom entre preto e cinza, né? As formas já ficam mais desiguais, mais quebrada. E o sintético, né? O sintético é esse, que ele volta com as cores fortes, retorna no figurativo, ele busca tornar as figuras reconhecíveis, porém volta a um tratamento realista. Ele faz você ver a figura, mas de todos os ângulos, de uma outra forma. Isso aqui, gente, essas faces é o cubismo. Então, ele não se sintetiza, ele começa diminuindo as figuras, distorce toda a situação e depois volta numa realidade, numa perspectiva diferente, tá? Ele volta as figuras serem reconhecidas. Ahá! Tá aí. O que é isso? É uma fonte. Ah, que fonte? É uma fonte. E ali? Ué, é uma roda de bicicleta enfiada num banquinho. Opa! Mas o que é isso? É arte? Uhum. É a arte é a arte do humor, é a arte da sátira, é a arte que destruiu tudo. Ele brincava com a própria arte. Ele brincava com a própria arte. A destruição também da própria criação. Então o que eles faziam? Eles pensaram, nós já estamos vivendo todo esse trabalho, nós não queremos mais imitar nada, não quero mais fazer nada. Então o que nós vamos fazer? Vamos partir para o ilógico. Para que a lógica das coisas? Vamos partir para o ilógico, antirracionalista, né? E protesto. O que quer dizer Dada? Eles vão lá no dicionário para combinar uma coisa, né? Eles acham a forma Dada. O que é? Nada, não quer dizer nada, né? Romper com essa sacralização da arte. Porque a arte é assim, tem que estar na forma, tem que estar bonitinha, porque a arte tem que estar... Eles pensaram, não, a arte não precisa de nada. A arte precisa mostrar para o que a gente está fazendo. Então eu não quero nada, nós estamos vivendo um momento, para que arte? Mas eles eram satirizador, né? Então esse era
chocar mesmo essa burguesia da época, era criticar essa arte tradicionalista, a guerra, o sistema. Então eles vieram mesmo e romperam, foi um dos movimentos mais destruidores que se teve notícia, né? Então essas características dadaísta, né? Aí ó, o rompimento dos modelos tradicionais, aí romperam mesmo. Então eles viam o quê? Eles tinham esse espírito vanguardista de protesto, tá? A improvisação como arte, né? Ele pega esse objeto aqui, ele pega esse objeto, na época não tinha, né? Mas ele pega qualquer objeto e vai transformar, dar uma outra utilidade para esse objeto. Ele costuma pegar esse objeto, o que já está pronto aí no cotidiano, e fazer essa transformação. Anarquista, o niilismo, né? Então eles vão buscar isso aí. Então esse caráter irônico, radical, era o que se pretendia os dadaístas. Eu redijo um manifesto e não quero nada. Eu digo, portanto, certas coisas e sou o princípio contra manifesto. É contradição, é. Eu redijo esse manifesto para mostrar que é possível fazer ações opostas simultaneamente numa única fresca respiração. Sou contra a ação pela contínua contradição, pela afirmação. Eu não sou nem pró nem contra. E não explico porque odeio o bom senso. Não explico porque odeio o bom senso. A obra de arte não deve ser beleza em si mesma, porque a beleza está morta. Olha a cabeça dos dadaístas, né? Então, na literatura, eu fiz esse aqui ontem, preparando esta aula. Eu segui esta receita. Pegue um jornal, pegue a tesoura, escolha um jornal, um artigo de tamanho que você queira dar ao seu poema, recorte o artigo, olha lá, eu fiz tudo isso. E com atenção alguma das palavras, meta-as num saco, agite bem e vai tirando em seguida cada pedaço e colando de forma aleatória. Copie conscienciamente a ordem que elas são tiradas. O poema se parecerá com você. E ei-lo um escritor infinitamente original. E sabe qual palavra que eu peguei? Eu peguei esse aqui, ó. Peguei isso aqui, dadaísmo na literatura. Os poetas dadaístas cultivam a disposição aleatória das palavras. Dessa forma, era notória a falta da lógica em racionalidade. Eu peguei essa daqui, cortei tudo, cortei palavra por palavra e dispus aí, ó, banalização poética, próprias da forma. O poeta em racionalidade cultiva. É ilógico. É ilógico, mas se a gente for ler bem, não é tão ilógico, né? A gente dá uma outra visão. E chegou no surrealismo, a última vanguarda, né? Aqueles que aderiram à arte surrealista utilizavam mesmo os princípios da psicanálise. A livre associação das coisas. Você já teve um sonho conturbado, que você está voando na asa de um elefante, né? Então, é o surrealismo, tá? Por isso que a gente fala, é surreal. Está além do que pode ser, está no nosso sonho, está na nossa mente, está na nossa cabeça. São os impulsos que nós temos, os desejos, pensamento. Então, Salvador Dalí, aqui ó, ele faz a persistência da memória. É o sonho que ele tem, como que ele pensa, né? Essa realidade, como que ele vai ver essas horas, né? Você vê ali ó, um relógio virado, bastante mosca em cima, aí a mosca ali, ó, o horário, os relógios tudo distorcido. Então, isso daí está dentro da cabeça do artista, essa expressão do sonho, essa questão, né, da psicanálise. Então, exploração do universo onírico, arte criada a partir do espontâneo, com imagem ligada ao inconsciente, está na inconsciência. Você sonha, você quer ver quem sabe desenhar, quem sabe pintar. O seu sonho, transforma esse sonho que você teve
numa arte, aí você vai ver as imagens que tem ali. Então o surrealismo, ele veio buscar retratar, né, nessas obras essa espontaneidade. Então você vê que essa energia está na psique humana. Aí, toda forma de razão se libertar no controle do ego. Isso é arte, gente. Isso é maravilha, é cultura. Bora ler. Vamos lá. Pega essa aula aí, ó, vai revisando, vai pesquisando tudo, tá ok? Encontro vocês depois. Sucesso, vamos lá!